Espero que faça uma boa viagem e que os bons espíritos vos acompanhem. Ele dá uma última olhada para vocês e você vê que ele encara você também, Hypatia. E o Capitão Ronan diz: tudo bem, Senhor Ambródio. Tudo bem, Senhor Ambródio. Faremos tudo o que a família Giovanni nos disser. Zeque Ratucho e o apóstolo sumiram. Esses homens chegam para batizar o Bartolomeu, que foi o navio resgatado dos seus destroços. O navio que foi resgatado, mas que existe no outro lado da mortalha. De uma forma um tanto quanto mais podre, um tanto quanto mais decaído, mais avariado, mas ele existe. E ele é totalmente diferente do navio ao qual foi reformado. Mas é como se eles se sobrepussem um ao outro. E quando é colocado aquela placa de ferro batizando aquele navio que foi reformado, vocês sentem o Bartolomeu, o navio que existe na Terra das Sombras, como que sofrer. E vocês descobrem que o navio reformado na terra dos breves, terras da pele, foi rebatizado como Bartolomeu Esfolado, provavelmente uma homenagem a um santo católico. Bartolomeu Esfolado, propriedade da Companhia Giovanni. Já que ele vai ficar curioso com o que a gente viu, ele vai ficar se perguntando se não é uma forma de interagir com os vivos, né? Ele vai muito sutilmente ainda conversar com viajantes, contar histórias pro viajante, mas consegue coisas em troca sobre contato com os breves. Perfeito. O viajante ele passou grande parte da noite explorando o navio. Porque não explorando, procurando coisas, mas explorando, assim, meu conhecimento sobre embarcações é muito superficial e aquilo para mim é muito novo. E é muito interessante ter acesso a um navio recém-construído. E eu vou conversando com o Jean-Jacques, mas, tipo, andando e conversando e fazendo breves anotações e falando que, assim, o meu contato com os breves é muito superficial. Para falar a real, eu evito esse contato de uma forma bem pontual. Eu só escuto o que eles têm para dizer e muitas vezes eu aproveito o pensar e sonhar deles para tirar mais informações. A Hypatia, ela ficou muito introvertida, às vezes, pensando um pouco no que aconteceu com o navio, quem era o cara que conseguiu enxergar a gente. Ao mesmo tempo, ela esbanja uma curiosidade em cima do viajante, porque ela admira essa coisa de viajar, de descobrir outros lugares, porque ela mesma não teve muito contato com isso. Então, ela vê ali a empolgação do viajante, fazendo anotações, falando com o Ratucho, e ela fica meio que ali em volta, rodeando um pouco, com uma certa curiosidade. A noite avança, enquanto vocês vão tendo toda essa interação, até que chega a manhã. Nos primeiros raios de sol da manhã, vocês veem através da mortalha. Vocês reconhecem esse homem e vocês veem no peito dele uma mancha preta, uma mancha escura. E no estômago dele, uma mancha verde, uma mancha esverdeada. Vocês já tiveram contato com os breves antes, então vocês conseguem enxergar doenças. E você percebe que ele é o capitão.
Ele é o primeiro a chegar. Logo na sequência, vocês veem chegando mais 2 homens. Um deles também estava na noite anterior, que é este homem branco com o cabelo repartido. Vocês sentem nesse homem uma aura pálida. Ele é vivo, ele está vivo, mas ele parece ser um vivo com uma aura diferente dos demais. O outro homem, ele não estava ali. E vocês acabam descobrindo que esse homem branco, ele é o mestre ali dos marujos. E esse homem negro, ele é o contramestre. E vocês percebem nele já uma aura mais pura, mais iluminada. Eles o chamam de Zatara. Mas eles estão fazendo uma inspeção ali do navio. O que nos chamou mais atenção foi este primeiro, que tinha uma marca negra, imagina. Ele que tem algo mais... Tem o mestre dos marujos, tem o contramestre, mas esse primeiro, ele tem uma aparência que chama mais atenção. Ele tem uma aura de vivo, assim, mas vocês veem essa mancha escura no pulmão dele e algo esverdeado no estômago. Ele tá sempre fumando um cachimbo, assim, e ele parece ser um homem taciturno. E aí ele, quando os outros 2 homens vão chegando, ele fala: "Muito bem, homens. Temos que ter certeza que está tudo certo e enquanto os demais marujos vão chegando." Vocês percebem que o Thomas, ele trata o Zatara com total desdém. Diante do Capitão Ronan, que é esse homem que tá ali com o cachimbo, ele parece ser submisso. "Muito bem, claro, capitão, tudo mais." Mas quando ele se vira pro Zatara, ele sempre o trata de uma forma arrogante. Ele sempre destrata o Zatara. E o Zatara, ele simplesmente baixa ali a cabeça e vai fazer. O Capitão Ronan, ele fala: "Bom, tenho muita certeza do estado das velas, como estão as cordas, os cordamentos." E ele vai passando várias coisas ali, tudo mais, pros 2. Enquanto ele vai indo pra cabine dele, o Thomas, ele chega pro Zatara: "Muito bem, negro. Você já ouviu o que você tem que fazer, não é? Então... vá fazer." Enquanto isso, Thomas, ele vai pra frente do navio e o Zatara vai fazendo tudo sozinho. O nome do capitão é Ronan. Como que funciona a percepção deles em relação a gente, que é a aparição? A gente consegue seguir eles? O que vocês já perceberam, os breves perto de vocês, eles sentem mais frio. Geralmente eles às vezes, alguns parece que ficam um pouco mais receosos, mas eles não percebem vocês, assim. Eu vou ficar um pouquinho no pé, assim, do capitão e dar uma olhada o que percurso eles estão pretendendo fazer. Tá ok. Enquanto o capitão tá ali, ele começa a ver ali a carta de curso. Você entende que ele vai ter que passar... Ele tem uma lista de tripulação, de pessoas, de viajantes, tá? Que vão no navio. Ele vai servir tanto como um navio de carga, como ele vai transportar pessoas, e ele vai passar por alguns portos da Europa. O destino final se dirige a uma cidade que fica na costa da Inglaterra, chamada Galtre. E ele vai passando ali a lista de pessoas que vão entrar no navio. Você tenta prestar atenção nessa lista? Eu quero. Tudo que eles estiverem meio que repassando, listas, mapas, apesar de que, sendo fiel à última sessão, a Hipátia não sabe ler. Então, ela só vai ficar de olho em quem tá entrando, em quem tá subindo, enfim. Tá. Ele só... Bom, então você ouve ele falando, bom, vou ter que fazer aqui. Ele fala meio sozinho. Vou ter que passar por essa aqui. Galtre. Que diabos é Galtre? Nunca ouvi falar dessa terra. Me remete a algo? Não. Só sabe que ele fala assim, ele aponta e tal. Você vê ali mais ou menos na cartografia. Que diabos de Galtre? Na Inglaterra. Nunca ouvi falar dessa terra, mas... enfim. E ele vai passando a lista ali
das pessoas que vão chegar. Eu quero acompanhar, atravessar a mortalha e acompanhar o Thomas. Você vai, você vê esse homem com essa alma pálida. Quando você chega perto dele, ele... que frio. Mas ele entende que provavelmente é alguma brisa marítima. Ele tá ali, olhando altivo, de uma forma totalmente descansando, enquanto ele deveria estar fazendo os afazeres que o capitão mandou ele fazer. Só que ele simplesmente passa pro Zatara. Eu ouvi o capitão passando ordens pra ele. Sim, sim. Eu quero usar sussurros. Eu só quero sussurrar alguma coisa tipo... Você consegue sussurrar uma palavra. Trabalhe. Gente, eu só queria comentar que eu só percebi agora que a gente vai estar assombrando as pessoas interagindo no mundo dos breves assim. Eu adorei. Nossa, eu não tinha me tocado. Ele... Aí ele dá uma... Ele fica um tanto quanto incomodado, assim. Você vê que ele sai ali da frente da proa do navio, dá uma mexida nas cordas, mas sabe, sem qualquer preocupação. Eu quero fazer uma ação. Eu queria me aproximar do viajante. Se aproxima assim. Ela... Viajante, você já ouviu falar dessa tal cidade de Galtry? Pra onde eles estão indo? Eu já ouvi falar, né, Pontos? Você tinha lido, você tinha recebido uma carta pouco antes de morrer, que a sua família tinha ligação com o feudo G, mas você não sabe nada de Galtry. Tá. Te vem uma coisa meio... como se... parece ser familiar, mas você não sabe o que é. Você percebe que o viajante, assim, ele tá bem confortável com a situação de conhecer coisas novas, assim. Ele nem olha pra você, ele só apoia no seu ombro e fala: ah, pequena fantasma, e pouco importa o que é Galtry, é um lugar novo, novas experiências. Você poderá descrever sua sensação de novos mundos estando em outro mundo. Eu entendo. Ela fecha um pouco a fisionomia, ela fica um pouco desapontada, assim. Só que ela... Eu não sei. Eu sempre tô buscando por um lugar. Mas eu não sei dizer qual lugar. Bom, se não se importa, eu vou dar mais uma olhada pra ver, afinal, o que os nossos convidados estão transportando aqui. E é justamente isso que ela vai ver. Ela vai dar uma espionada pra, tipo... Já que é um navio de carga, ela quer saber qual é a carga. Tá. Vocês começam a ver chegando marujos, trazendo carga, alguns com barris, trazendo mantimentos, tudo mais. E Hepátia, na hora que você começa a ver esses marujos se aproximando, alguma coisa dentro de você começa a reverberar, como se fosse uma lembrança, como se fosse algo que viesse do seu passado. E dentre os marujos, dos vários marujos que vão chegando, você reconhece este homem, só que ele está muito mais velho do que quando você o conheceu. Esse homem, ele foi uma espécie de orientador da Hepátia na busca dela. Ela tem um destino, ela tem ela tem um porquê de estar viajando. Esse homem, ele foi uma espécie de conselheiro, ele foi uma espécie de guia para ela. Então, ele é uma pessoa que realmente é muito importante entre os vivos. O nome dele é Arion. Então, ela bate algo bom nela, porque ele era realmente um guia para ela. Uhum. Ela tem um lapso, sim. Ela se volta de novo pro viajante e diz: diga-me, você deve ter conhecido muitos lugares e muitas pessoas. Por acaso Agnes te remete a alguém?
Eu inspiro, mesmo sabendo que eu não respiro ar, mas assim, você vê eu enchendo o peito. Agnes. Foram tantas Agnes, Hepátia. Esse é um nome tão genérico. Entenda, Agnes, elas estão nos livros, elas estão nas cidades. Ela te corta mesmo, ela mexe o cabelo dela. Mas na minha vida só existiu uma Agnes, então eu imaginava que esse nome... Enfim, por acaso nenhuma delas você conheceu em um desses locais, digamos, onde homens perdidos andam, se é que me entende? Onde você vai procurar prazeres, enfim. Por acaso não te remete a nada? Você percebe ele cobrindo o rosto assim, mas você claramente percebe um sorriso nele. Ele fala, não, eu faleci jovem. Minha alma é estranha, minha aparência é estranha, mas eu ainda não precisava desses serviços especiais. Mas por que você se incomoda com essa Agnes? O que te aflige, minha cara? Eu espero que ao longo dessa viagem talvez a gente possa conversar mais sobre isso, mas é uma história longa e é uma história deveras triste. Eu espero que não entenda mal, mas é uma longa história. Enfim, eu esperava que esse nome fosse remeter a alguém, até porque esse alguém, provavelmente a aparência dela te chamaria atenção. Ela era muito bela, pelo menos pelo que eu me lembro. Eu dou uma suspirada e falo, temos todo o tempo do mundo. Para histórias tristes, histórias felizes, temos todo o tempo do mundo. Lembre-se da sua estada. Ela fala brevemente, assim. Ela ainda tem um peso. Então você percebe que ela não se abre muito. Mas ela diz, Agnes era minha melhor amiga. Mas, apesar de ser uma moça pura, uma moça tão bondosa, ela teve um destino bastante difícil. É complicado para eu falar disso, até porque eu não sei de fato para onde ela foi. Mas eu sei que ela foi levada como uma escrava. Então, eu imagino que, independente de onde ela esteja e com quem ela esteja, ela deve ser a pessoa mais infeliz desse mundo. De qualquer forma, meu caro viajante, aquele homem que nos acompanha, ela aponta pro Arion. Ele era alguém que me ajudava nessa busca. Não sei se ele continua a buscar outras Agnes, se é que me entende. Mas, pelo que eu me lembro, ele era um homem muito bom. Ela só fala isso, e ela volta o olhar pro Arion, ela fica muito vidrada nele, assim. Só uma cena, um parênteses, enquanto vocês têm toda essa conversa, você escuta o Thomas, ele chega pro Arion, ele olha assim... Velho demais. Tem certeza, velho, que vai aguentar o trabalho no mar? Não pense que isso aqui é uma companhia mercante como uma qualquer. Nossos patrões são muito ricos e aqui exigimos excelência. Não, senhor. Eu garanto que apesar de minha aparência, serei de grande utilidade. Thomas cospe no chão. Veremos. Aí nisso o Zatara, ele chega, ele é o contramestre, ele apoia no braço do Arion, ele diz... não ligue pra ele, a gente às vezes zoa que, sei lá, a mãe dele devia tratá-lo mal e negado o peito dele quando era criança, mas... seja bem-vindo. Qual o seu nome? John. John é o meu nome. Bem-vindo, John. Me chamam de Zatara. Eu sou o contramestre.
Por favor, venha comigo e eu vou mostrar onde fica o alojamento dos marujos. E nisso vocês vão vendo vários marujos chegando e muitos deles começando a carregar cargas, caixas. E um pouco mais ao longe da Mortalha vocês veem uma multidão de pessoas, de breves, se aproximando também. Jean-Jacques, enquanto isso, o que você ficou fazendo? Depois que você foi lá, falou com o Tom, sussurrou pro Thomas. Que com esse teste tenho só uma palavra. Eu queria só falar, tipo, excelência. A ideia era ser, tipo, você falando excelência, mas eu não consigo falar frases tão complexas. Ele dá como que um calafrio na nuca. E sai. E ele, cara, você vê ele molestando todos os marujos, assim. Ele é o mestre ali. Vocês veem que o Capitão Ronan, ele tá lá muito preocupado na cabine dele ali. Ele parece ser um homem que tá realmente muito preocupado com essa viagem. A Hypatia, né, viu isso, tudo mais. E nesse momento, viajante, você começa a sentir uma sensação de familiaridade. E através da Mortalha você vai vendo marujos e alguns empregados carregando caixas. Você vê emanando dessas caixas alguma coisa familiar para você. Eu vou me aproximar um pouco ainda na Shadowlands e eu vou tentar me aproximar o máximo possível dessas caixas para tentar entender o que está acontecendo com elas. Você começa a ouvir os marujos ali conversando e tudo mais. Como pesa! Mas tenha cuidado. Mas por que pesa tanto? Não sei. Pelo que eu vi, o mercador disse que veio de alguma propriedade na Inglaterra e parece que vai ter que voltar pra lá. Parece que um lord de lá desapareceu, morreu, sei lá o que aconteceu. E essas coisas elas foram vendidas e agora parece que tem que voltar pra lá. Enfim, parece que tem coisas de muito valor aí, então tome cuidado com isso. Eu consigo cruzar essa caixa pra ver o que tem dentro? Consegue. É a primeira coisa que eu vou fazer. Tá. Tira um de corpos. Tá. Você põe a cabeça assim pra ver o que tem dentro? Sim. Cara, você reconhece mobílias da sua antiga casa. Você vê numa das caixas um espelho, a qual você usava para preparar muito bem ali sua barba. Você era sempre um homem que se preocupava muito com a sua aparência. Tinha a barba sempre muito bem feita, o cabelo, as roupas de alfaiate. E aquele seu espelho ali, tá ali. E você vê numa outra caixa ali, ela meio que embalada, louças, as quais você usava somente para receber realmente convidados extremamente importantes. Você vê nessas caixas que estão sendo carregadas vários objetos frágeis que te pertenceram em vida. Isso ao mesmo tempo te refresca, tá? Você recuperou esse corpus que você perdeu pelo fato dessas coisas serem um grilhão pra você. Mas ao mesmo tempo te vem uma preocupação. Existem muitas coisas frágeis ali. Espelhos, louças, esculturas. E esses homens, eles estão meio que carregando ali e tal, mas de vez em quando dá, sabe, aquela desequilibrada ali, e você tem os sentidos mais aguçados, você sente a louça meio que ralar uma na outra. Cara, eu dou uma leve desesperada e eu vou correndo atrás de Hypatia, porque pelo que eu entendi, ela fazia parte da tripulação.
Por favor. Senhora, você é do navio? Eu não sei, mas para onde estamos indo? Precisamos saber para onde estamos indo. Ora, mas eu achei que eu tivesse dito. Eu ouvi falar em Galtry. Entenda, o caminho é muito mais importante que o destino sempre, mas as coisas do meu passado estão aqui e isso me traz um acalento muito bom, mas... Ela se senta assim e ela tira de um bolso do vestido, você percebe que é uma pedra. Ela começa a passar a mão naquela pedra e ela pergunta: o que exatamente o senhor quer saber? Eu sou italiano, eu sei, eu não tenho sotaque, minha comunicação, eu tento que ela seja o mais próxima da sua, mas entenda, as minhas coisas são da Itália, o meu coração pertence à Itália, e aparentemente estão tirando tudo que eu tinha em vida aqui. Veja o carregamento do seu navio, essas caixas eram coisas minhas. Entendo. Eu vou usar... Vamos ver se rola. Eu vou usar presságio. A título de roleplay, ela, antes disso, ela puxa o viajante para se juntar a ela, porque ela tá sentada de pernas de perna de índio, assim, né? Ela puxa o viajante pela mão, convidando ele para se sentar na frente dela. Você se senta, Edu? Só sigo. Eu pedi ajuda, eu quero ajuda. Você percebe que o olho dela tá muito rápido, assim. E ela começa a falar na ordem o que ela tá vendo, assim. Ela vai falando exatamente, assim, família, traição, tá, ela vai jogando, assim, na ordem que o Pontus falou. E ela só vai, você percebe que ela tá mexendo, que nem aquelas bolas chinesas de terapia, assim, ela tá mexendo umas pedras enquanto ela fala isso. E ela só vai jogando, assim, pra você. E parece que, ao mesmo tempo, enquanto ela tá falando, é como se ela encarnasse vidas passadas. E a feição dela, ela vai se mudando. E você vê nas feições dela como que você visse pessoas parecidas com você e com seus antepassados. E ela deixa escapar um sobrenome, Badajoz e Calábria. Isso te vem, o sobrenome. É a minha família, é aquilo que eu procurava. E, por último, Jerusalém. Direção ao estalajadeiro, que eu vejo que ele tá atrás do balcão, que ele tá organizando as coisas, eu vou em direção dele. Você esbarra um homem muito bem trajado, meio que devido a várias pessoas, se bem, né, ele... desculpe, meu caro. Boa noite, senhor. Imagino que veio também para essa convenção estranha com pessoas pouco simpáticas e desagradáveis. Ah, sim, mas eu não diria pouco simpáticas, talvez um
país um pouco mais rude, tem formas diferentes de socializar. Eu dou um tapa no ombro dele e falo, país frio com pessoas frias. Uma cerveja, quem sabe? Ah, claro. Ele dá um outro tapa no seu ombro, por que não?